Se hoje você parasse de insistir no teu negócio, parasse de responder direct, parasse de responder mensagem no WhatsApp, parasse de postar conteúdo, o teu negócio ainda continuaria vendendo? Sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o nosso podcast, onde estamos mudando o nome dele. Então começou com o podcast Luana Meira e agora eu quero colocar... Tive algumas ideias, mas eu acho que o melhor nome ficou Notas de Clareza. Notas de Clareza. Eu vou deixar aqui para vocês comentarem o nome que vocês indicam para o podcast, o que mais combina. Vocês sabem que eu tenho um treinamento Iluminar, então eu quis meio que linkar, tanto que estamos fazendo um perfil do que vai ser ponto de luz. Então eu acho que tudo conecta e vai ficar super legal. Mas comentem aqui, eu quero feedback de vocês, o que vocês acham, sugestões também, caso queiram. Eu tô aqui com o meu roteiro, porque eu não posso esquecer de falar nada para vocês nesse assunto sobre vendas previsíveis. Vai sair na terça-feira esse podcast? Nessa semana, toda segunda sai uma newsletter. E essa semana foi exatamente sobre isso, vendas previsíveis, porque uma das maiores complexidades do mundo dos negócios, das vendas em si, é que elas vendam todos os dias e que elas não dependam de sorte, de pico, de esforço, sabe? E hoje o que eu mais ando vendo não são pessoas paradas, são pessoas cansadas de tanto martelar, martelar, martelar num negócio e falar, mas o negócio não vende. Então a pergunta é, se você parasse de insistir no teu negócio hoje, ele continuaria vendendo? E se a resposta for não, quer dizer que não tá faltando esforço, mas tá faltando estrutura, tá faltando esforço no lugar certo. Peraí, que não é conversinha de coach, de pessoas, de papo motivacional, porque eu nem gosto dessas coisas, mas talvez seja o jeito que você esteja vendendo que tá errado. Depois que eu comecei a investir em mentorias mais caras, tá mesmo com a galera que fatura aí muita grana, eu comecei a identificar um padrão que eles têm. E o padrão deles é planejamento, organização. Esse é o pilar número 1. Porque se você acorda sem saber o que você vai fazer, sem saber o que você vai postar, vai ser muito difícil você manter a constância, você saber todos os próximos passos. E aí, era o que eu fazia, por muito tempo eu fiz isso. Por muito tempo eu acordava e falava, putz, o que eu faço para vender hoje? O que eu podia postar? Putz, será que eu faço será que eu faço uma promoção? Será que eu faço frete grátis? O que será que eu faço? E eu ficava nessa incerteza de, e agora? Será que vai vender? Será que esse Natal vai vender? Será que na Black Friday vai vender? Será que eu compro bastante produto desse aqui? Quem sabe vai vender, quem sabe não vai vender. Então, no meu e-commerce de maquiagem, quando eu ainda tinha ele, né? Esse ano eu decidi ficar somente com o digital e o nosso mercado, que é um negócio local que nós temos. E aí eu comecei a identificar esse padrão. Eu sempre era a pessoa das metas. Então, eu sempre era assim, ó, eu quero vender X valor esse ano, esse mês, essa semana. Eu quero, nem tanto no profissional somente, mas no pessoal também. Esse ano eu vou fazer X treinos. Esse ano eu vou me alimentar melhor. Tudo era uma meta, mas era a macro, a meta aqui, ó. Mas e quando você precisa destrinchar isso? Já falei nos podcasts anteriores, inclusive sobre isso, para você destrinchar em metas menores, micrometas, que, tá, eu preciso vender mais. Quais os passos eu preciso fazer? Eu quero vender mais em janeiro. Esse mês eu quero faturar X. O que eu posso fazer? E eu acho que é um dos maiores erros, porque a maioria das pessoas, principalmente pequenos e médios empreendedores, eles não fazem planejamento estratégico, planejamento dos próximos 3 meses, dos próximos 6 meses, dos próximos 12 meses. E isso é um caminho sem volta. Depois que você... Já ouviram que quando a mente expande, ela não volta mais ao tamanho original? Então, é isso que eu quero fazer com vocês hoje. Eu quero que a mente de vocês abra para vocês conseguirem vender sem depender daqueles picos sem depender de sorte, sem depender de picos de dia Natal, vai vender bem. Ah, hoje é dia das crianças, vai vender bem. Sabe, só nesses picos, a gente precisa ter essa previsibilidade de faturamento, porque senão o negócio se torna inviável. Você trabalha, 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 se esforça, se esforça, se esforça, se esforça e não acontece nada, porque daí, quando você se esforça e começa a postar, porque isso é o natural, né? Quando as coisas começam a cair, você começa a... Meu Deus, preciso fazer alguma coisa. A venda tá caindo, o que eu faço? E aí, você acostuma o teu cliente, porque nós educamos o nosso cliente, e aí você acostuma ele a
esperar comprar quando tiver promoção, que o teu negócio é barato, diminui muito o valor, a percepção de valor da tua marca. Então, a gente vai aprender a parar de fazer isso. Ó, gente, isso aqui que eu vou falar nesse podcast é assunto, assim, para você pagar e pagar caro. Mas aqui eu disponibilizo de grátis, como diz... nem lembro o que dizia assim, disponibilizar de grátis. Enfim, então vamos lá. Se você me segue nas redes sociais, se não segue, faz favor, depois do podcast vai lá me seguir, Luana Meira 1. Se você me segue, vocês sabem que eu defendo muito criar processos. Eu sou fanática por processos. Porque depois de tanto tomar na tarraqueta, de tanto tomar no cu, eu aprendi que você não pode depender da tua memória. Ai, nossa, tive uma ideia de tal coisa para fazer uma ação de vendas tal dia. E acabou, pronto, morreu a ideia ali. Ou, como nós temos um negócio local que eu falei para vocês, se eu deixasse lá, olha, pessoal, eu preciso que vocês fechem o caixa assim, que vocês façam um assado, que vocês, tal horário, façam tal coisa, que tal... Gente, não tem como lembrar. Nós que somos os donos, a gente não consegue lembrar. Imagina o colaborador que tá ali, que ele já nem tem uma mente que seja uma mente mais proativa, mais ligada mesmo no que um empreendedor faz. Imagina que ele vai conseguir lembrar de tudo, jamais vai lembrar. Então, nós criamos, o que mais funcionou para nós foram os processos. Então, nós temos checklist de tudo. Para mim, a palavra de 2026 vai ser checklist. Checklist de tudo. Nós temos de abertura do mercado, de fechamento de caixa, de conferência, de tudo que vocês podem imaginar. Da padaria, cozinha, tudo que tem que ser feito tá escrito. Porque aí você chega e fala pra pessoa: ei, por que você não fez isso daqui? Que daí a gente tem que fiscalizar. Não adianta só fazer o script, vocês têm que fiscalizar. Se vocês têm equipe, é isso. Se vocês não têm, vocês têm que fiscalizar vocês mesmos, entendeu? Então, anotar ali e todo dia repassar aquele processo. E aí você pode vir e falar: olha, por que não foi feito? Ah, porque eu esqueci. Não, mas você não pode esquecer. Você esqueceu de ver o processo? A primeira coisa que você tem que fazer a hora que você chega é pegar o processo. Então você consegue cobrar. Porque já aconteceu muitas vezes de eu falar assim: olha, eu pedi pra você fazer tal coisa. Não, você não me falou. Não, eu falei sim. Não, pra mim você não falou nada. Então, assim, é uma palavra contra a outra. Precisa estar documentado. Precisa. Então, a partir de hoje, a primeira coisa que vão começar a fazer é processo. Processo para a empresa, de todos os setores, mesmo que você esteja sozinha na empresa, você vai fazer processos para todo mundo seguir, escritinho, passo a passo. Por quê? Quando as vendas elas caem, você começa a sentir aquele aperto e a primeira reação é acelerar, né? Vamos falar de venda aqui. E aí você começa a tentar achar os meios para você vender mais, para você ter aquele pico e tal. E aí, vou fazer mais stories, mais promoções, você vai forçar a venda. E aí, assim, entra dinheiro, aí você paga as contas daquela semana, você fica, ai, graças a Deus, consegui vender, beleza. Mas depois volta todo esse sentimento de novo, de putz, mas de novo caíram as vendas, o que eu posso fazer? Você sente isso? Você já sentiu isso? Eu tenho certeza que você é empreendedor, você já sentiu isso. Sabe qual que é o maior erro que você está cometendo? Colocar mais intensidade. Não sei da onde que tiraram que trabalhar mais ganha mais. Eu acho que isso é muito ultrapassado já, é não sei de que época. Então, esforço, ele é diferente de produtividade, de resultados. Eu vejo até pela minha agenda. Quando eu vou lá e sigo certinho a minha agenda com os horários, tudo, nossa, eu fico muito realizada, dá tudo certo. Agora, quando eu esqueço de ver, quando eu tô na bagunça, quando eu não faço nada, fico ali, ó, rolando para um lado e pro outro e não consigo finalizar nada. Quando você começa a trabalhar mais quando as vendas caem, a fazer mais quando o negócio tá indo mal, você não tem uma empresa previsível, você tem um negócio reativo. Então, você só reage quando o negócio cai, mas você nem sabe quais serão os teus próximos passos. O que você vai fazer? Quais são as ações desse ano? Quais são as datas que você pode usar para fazer ações estratégicas personalizadas para aquela data? Você não sabe. Então, todos os dias você acorda com aquela angústia, você não tem previsibilidade nenhuma para onde que o teu negócio vai ir, quanto tempo ele vai demorar para crescer, quais que são as metas que você estabeleceu. Porque a meta, eu quero ter tal coisa. Todo mundo quer ter. Isso daí é de praxe. Agora,
O que que eu posso fazer para ter aquilo? Esse que é a questão. Então, não é que você é desorganizada, não é que você não. É que você não tem estrutura, a estrutura certa para você seguir os passos que vão te levar a ter vendas previsíveis, a vender toda semana, todos os dias. Você deve pensar: nossa, mas eu vivo apagando incêndio, eu faço uma coisa, eu faço outra, eu resolvo um problema ali e eu tô sempre presa no operacional, eu tenho que fazer, porque só depende de mim, porque se eu não fizer, porque isso, porque aquilo, aquela reclamação que todo empreendedor tem os seus momentos. Não quer dizer que você está trabalhando pouco. Ah, eu estou fazendo pouco. Quer dizer que você está decidindo coisas, decisões não criteriosas no meio do caos. Então você está. Aparece uma demanda, vamos fazer, não vamos fazer, não temos dinheiro, não sei, vamos ver se vai vender. Então você está sempre dependendo da tua próxima venda. Isso já está completamente errado. Você não pode depender de pagar o seu boleto na tua próxima venda. Mas aqui eu sei que eu não estou generalizando, porque eu sei que tem pessoas que começam do zero. Eu sou uma delas, então eu tenho lugar de fala. Então eu sei que não é uma coisa simples de fazer, mas ela é possível. E aí, se você não tá tendo essa noção mesmo de caminho, de direção para tua empresa, eu sinto te dizer, mas vai chegar uma hora que você vai ficar tão esgotada, ou que você vai desistir, ou que você vai ter um burnout, ou que você vai ficar doente, ou que alguma coisa vai acontecer, ou que teu nome vai sujar, você vai falir, entendeu? Você precisa ter essa previsibilidade, pelo menos de saber para onde o teu negócio está indo, e pelo menos fazendo as coisas certas. Vocês já ouviram uma frase que fala assim: quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro? Então, eu era das pessoas que trabalhava. Quanto mais eu trabalhasse, mais eu queria trabalhar, porque meio que vira um vício, assim, porque a gente gosta do que a gente faz, né? A maioria das pessoas gosta. Principalmente empreendedores, porque a gente escolheu fazer isso. Quando você tá muito no operacional, fazendo o que todo mundo faz, qualquer pessoa faz aquilo. Vou dar um exemplo para vocês, para ficar bem claro. Eu tava no mercado e aí tinha umas caixas lá atrás e eu queria juntar, já fazia algum tempo. E aí a galera tava muito na correria de final do ano, eles não conseguiam ir lá e juntar e colocar no lugar certo e tal, caixa de papelão mesmo, e aquilo tava me incomodando. E eu tava fazendo várias coisas e tal, passei por lá, fui juntar, parei para pensar, não, calma, isso aqui é um serviço que qualquer pessoa consegue fazer. Agora, a minha listinha que eu tenho lá de várias coisas que estão atrasadas, não é qualquer pessoa que faz, então é lá que eu tenho que pôr o meu tempo, é lá que eu tenho que pôr o meu esforço. Se eu juntar essas caixas aqui ou não juntar, não importa, ela tá aqui no final, tá aqui atrás, ninguém tá enxergando. Tá tudo bem se ela ficar ali mais um dia ou mais uma semana. Entende? Então a gente acaba fugindo, a palavra certa é fugindo, porque nessas coisas você não precisa pensar. É só você fazer, você não precisa pensar. Então é ótimo, porque você só faz, é automático. Mas você precisa estar no estratégico, senão a tua empresa não vai sair do lugar. Ela depende de você, mas ela depende de você fazer escolhas inteligentes. Lembra das decisões que eu falei? E muitas vezes nós não fazemos escolhas inteligentes, nós decidimos coisas no meio do caos, no meio da bagunça, sem critério nenhum, sem uma meta clara da onde a gente quer chegar. Então, esse é o maior erro. Agora a gente vai entrar aqui no segundo, que muita gente não sabe o que está vendendo. Então, primeira coisa, no final vai fazer sentido. Calma, fiquem aí. Eu sei que vocês estão super empolgados para saber, mas o que que eu faço para vender todos os dias? Espera lá, que no final vai fazer muito sentido. A maioria das pessoas, elas estão vendendo o produto em si. Mas o produto encontra em qualquer lugar. Eu sei que vocês já estão cansados de saber se você está aqui, se é uma pessoa que procura informação, mas eu dei um exemplo, inclusive, no material que eu tô criando, que foi assim, ó. Você muda o discurso todo o tempo. A hora que a água bate na bunda, você tá mudando o teu discurso. Então, eu vendo pijamas de cetim, elegantérrimos, pra classe A e B. Esse é meu público. E eu gosto de o caimento assim, é assim, assado. As minhas clientes são elas prezam pela elegância até na hora de dormir e tal, essa seda que é assim, assado. Tá. Aí, quando chega o final do mês, você começa a desandar tudo que você fez durante o mês. Você começa, desconto, compre dois e pague um, leve dois, pague um, frete grátis, parcela em 10 vezes sem juros no cartão. Você acabou com o posicionamento que você tinha criado de high ticket, de um pijama mais caro, mais sofisticado. Você tá entendendo?
que você não pode mudar a tua comunicação, o teu posicionamento. Você tá entendendo? A estratégia, ela não pode mudar a todo tempo. A estratégia pode, mas o posicionamento não. Porque a estratégia você vai fazer, né? Cada vez é para um fim diferente, cada ação que você faz é para um fim. Tem ação que é só para posicionamento de marca, tem ação que é só para venda, tem ação que é só para atrair pessoas qualificadas. O cliente, ele não compra porque você está convencendo ele a comprar. Ele compra quando ele sente que entendeu o que você vende e é exatamente o que ele precisa naquele momento. Se você falar, eu vendo pijamas, uns pijamas bem bonitos e quentinhos, isso daí você já acaba com o posicionamento. Ué, não era... No começo do mês ali era sofisticação, elegância, agora é bonitinho, quentinho e arrumadinho? Não dá, não dá, você está mudando. O cliente não compra quando ele não se sente confortável e quando ele não entende o que você vende. Você precisa mostrar, fazer ele entender com repetição estratégica o que ele está comprando. Se você só oferecer pijama, ele não vai comprar. Agora, se você mostrar para ele um contexto de que quando você chega em casa, acostumado a dormir com uma camisetona velha e tal, isso daí esfria o relacionamento e tal. Se você tá num momento de... Você vai criar a tua narrativa aí, que eu não vou ensinar isso, porque não é podcast disso, mas posso falar, posso trazer numa outra ocasião. Numa outra ocasião. A questão aqui é fazer vocês entenderem que o posicionamento não pode mudar. Porque você tem que mostrar a transformação que o teu produto faz para aquela pessoa. E manter e bater na mesma tecla. É repetição. Não é você ficar engessado numa coisa só. Mas é mostrar para ele todos os benefícios de ter o teu produto. Porque a peça em si, hoje, acho que não tem o que não tenham criado ainda. Então, o que muda é a forma que você comunica ele. Não adianta você fazer vários conteúdos. Hoje eu vou gravar 10 vídeos. Não quero saber. Tá, mas você sabe para que você tá gravando esses 10 vídeos? Você sabe para que serve cada formato de conteúdo para as redes sociais? Não é todo o conteúdo que vai vender. Você mesmo sabe. Se você posta, você sabe que um performa bem, outro não, na questão de performance numérica. Agora, de repente, se você postou um negócio lá para atrair seguidores e atraiu 5 seguidores, deu boa. Mas deu só 10 curtidas, não importa, esse conteúdo não foi para curtida, esse conteúdo foi para atrair seguidores e eu consegui 5 seguidores, então ele cumpriu o papel dele. Então a primeira pergunta que você tem que se fazer agora, anotar num papelzinho aí, é o que eu vendo de forma clara e constante? O que eu vendo, não é? Eu vendo perfumes. Que legal, você e mais 1 trilhão de pessoas. Eu vendo perfumes com fragrâncias piriri pararó que fazem como é que é? O sensorial de tal coisa, de tal jeito para pessoas que... Se entende? Eu sempre dou o exemplo da vela aromática. Se você vai oferecer para a pessoa uma vela aromática ou atrair um público que ele chega em casa correndo, ele não lava nem o rosto para dormir, ele dorme... Vai oferecer uma vela aromática, você vai atrair esse tipo de público? Não vai, a tua comunicação tem que ser outra. Tem que ser para as pessoas que prezam em chegar em casa e ter o seu momento, tomar o seu banho, acender uma vela, fazer o seu skincare. Você tem que pregar isso, senão você não vai vender de forma nenhuma. E quando eu falo aqui sobre constância na comunicação, não é você ficar repetindo frase, você ficar repetindo conteúdo. Não, é você ter uma repetição lógica. Sempre colocar na mesma narrativa, até o mercado entender o teu raciocínio, entendeu? Até ele entender o que você vende de fato. Que a hora que eles falarem desse produto, eles vão lembrar de você. Agora, o terceiro ajuste, que acho que é o mais negligenciado por vocês, por todos, que eu já conheci, porque eu já fiz isso também, é negligenciar os processos. Como eu falei para vocês, tudo tem um processo para ser seguido. E aí, se você depende só do teu humor, de você acordar e falar, hoje eu não tô muito bem, então não vou postar. Eu não quero postar, não quero aparecer hoje, não quero fazer. Se a tua empresa, as tuas vendas, elas dependem do teu estado de espírito para elas funcionarem, para você vender todos os dias, não tem que depender de como você está se sentindo hoje, se você está bem-humorada, se você está muito animada, se você quer fazer, não pode. E se você trabalha sozinha, ou se você tem uma equipe mais enxuta, você precisa
fazer um processo que ele aconteça minimamente ok quando você não estiver, mas tem que ter um processo. Porque se você acorda hoje e fala, putz, o que eu vou postar hoje, será? Tem alguma coisa fora do lugar, tá errado. Eu já acordei assim inúmeras vezes e vou te falar, tá errado. Você não vai crescer, sabe? Essa é uma verdade muito dura, mas ela é uma verdade, mesmo sendo dura. Então, você precisa acordar todos os dias sabendo qual será o teu próximo passo. Não digo que tudo vai dar certo, algumas coisas vão dar certo, algumas não, mas você precisa estar no fluxo, tentando, anotando os dados, e os dados são extremamente importantes, vocês precisam anotar para saber o que deu certo, o que não deu, o que você pode repetir, o que você não pode repetir. Tudo precisa ser anotado. Pega uma pasta e começa a anotar. Fiz uma ação tal, não vendeu muito bem. Fiz um combo, opa, vendeu melhor. O que eu postei que as pessoas gostaram e vieram pedir informação? Tudo isso é dado, porque você não vai lembrar, não confia na sua memória. E eu não tô falando para você fazer um padrão de um funil gigantesco, uma sequência enorme, não. É uma sequência simples de processos a serem seguidos. É uma sequência simples. É o básico. Só que fazendo tudo isso, você vai diminuir demais o teu esforço. Sabe aquele desgaste mental, emocional de fazer e muitas vezes não vê resultado porque você só tá fazendo na loucura aqui, ó. O que vem, você faz. Ai, vi um vídeo legal aqui, vou fazer. Muito mal planejado, não tem como dar certo fazendo isso, acreditem, acreditem. Então, se você fizer isso, você não vai trabalhar mais, você não vai ficar desperdiçando energia com coisas que não precisam. Tem muitas coisas que não precisam da sua energia, não precisam. Então, hoje gente, tô assim, ó, na fase de, calma, vamos lá. Preciso disso? Preciso falar isso? Preciso fazer isso? Não. Eu tenho TDAH, então eu faço aqui, faço lá, faço aqui, volto aqui. Não. Agora eu me comprometo, há um tempo já, estou fazendo isso, então é isso que eu vou fazer. Por exemplo, hoje eu tô aqui gravando, mas eu tava resolvendo um probleminha pessoal antes. Falei, ai, sabe, não tô muito animada para gravar. Mas é que a frase é: faça o que precisa ser feito, independente de como você tá se sentindo. Imagina se você tiver que depender só do teu bom humor. Quando você tá Gente, o meu humor oscila o dia inteiro. Então imagina só quando eu quiser fazer. Vou treinar só quando eu quiser. Eu vou trabalhar só quando eu quiser. Não tô com vontade hoje, vou dormir. Como dizem, a gente é adulto, né? E acredito que o pilar mais importante desse processo que eu tô falando aqui pra vocês é o CRM, que é esse relacionamento com o cliente. Vender para pessoas que já compraram de você é muito mais fácil e barato do que vender para pessoas novas e sempre estar adquirindo novos clientes, nova base. É muito mais difícil e mais caro. Hoje o tráfego é mais caro. Você mostrar que você é uma empresa séria, passar confiança para o cliente é muito difícil. Hoje tem muitos golpes na internet, então a galera tá meio receosa em relação a isso. Então, se a pessoa já comprou de você, ela já sabe que é uma empresa séria, que o produto é de qualidade, com certeza vender para ela vai ser muito mais fácil. Mas eu tenho certeza que depois que você fechou a venda, que você recebeu o Pix, entregou para a pessoa, você abandonou ela. Acabou. Tchau, obrigado, Deus te abençoe, precisando, tamo aí. Gente, vocês estão perdendo muita grana, vocês não estão entendendo. Você tem na tua empresa um processo escrito, pode ser escrito no papel. Primeira ativação da pessoa que comprou na semana do dia X. Mandar um cashback, mandar uma mensagem assim, assim, assado, perguntar para ela um feedback, o que ela achou, para você ter prova social, para você postar, isso aí vende super. Mandar um cupom de desconto para ela gastar em tanto tempo. Fazer uma ativação de um cliente, ela pode durar até um ano. Você pode mandar ali a cada 15 dias, depois um mês, depois 3 meses, mandar de novo. Então, pode ver, eu tenho certeza que dessas empresas grandes que você compra, sempre vem uma mensagem para você, ou um e-mail, alguma coisa vem para você. Porque essas empresas, elas estão trabalhando aquilo, faz você lembrar, ela ativa o gatilho do nossa, eu ganhei um cupom de desconto. Nossa, eu ganhei R$ 25 para gastar X valor aqui. R$ 25, ou frete grátis, ganhei frete grátis. Às vezes a cliente não quer, ela não tá procurando. Mas é uma oportunidade boa, não vou deixar passar, né? Então a gente precisa pensar nisso. Quando você organiza a oferta, a comunicação, a venda, ela não é mais um evento. Ela acontece de forma natural. E aí você começa a vender todos os dias, porque já pensou se adquirir essa base de clientes, tudo aqui, ter um cadastro dessas clientes? Se você não tem um site ainda, deveria ter, o site é muito importante, mas
ter os dados do cliente para mandar esses cashbacks há tanto tempo. Tá, mas eu não tenho funcionário, você só não tá organizando teu tempo. Parece conversa de todo mundo tem as mesmas 24 horas. Não, não é isso. Mas eu percebo, principalmente quando eu não tô tanto nas redes sociais, quando eu não tô tanto perdendo tempo ali, quanta coisa eu consigo fazer num dia. Você consegue fazer, se você tiver anotadinho o que você precisa fazer, você consegue fazer. Tenho certeza que você consegue. Então, para nós finalizar, eu espero muito que vocês tenham gostado, que esse podcast ajude vocês. Não esqueçam de dar 5 estrelas, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. De verdade, eu queria muito que tivesse um conteúdo gratuito desse na internet, quando eu, na minha vez, não teve, eu paguei caríssimo para aprender todas essas coisas que eu tô passando aqui para vocês. Claro que mais minucioso eu vou passar em mentorias, em consultorias, então, mas eu gosto de trazer aqui porque eu sei que tem pessoas que estão iniciando, não podem pagar uma coisa mais a fundo, mais personalizada, e o meu papel aqui é esse, ensinar, ajudar. E, inclusive, se você quer entrar na minha newsletter para você receber toda semana, na segunda-feira, vou deixar o link aqui embaixo. Vou deixar o link do nosso canal empreendedor que nós temos ali no WhatsApp. Me sigam nas redes sociais e avaliem o podcast. E se vocês quiserem deixar um recadinho aqui ou indicar algum outro assunto que vocês gostariam que eu trouxesse no próximo podcast, que será toda terça-feira às 8 da manhã. Eu espero muito que tenha ajudado vocês e que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar e indicar para alguém. Um beijo e até a próxima!